Pastora Juliana Salles é presa novamente em Minas Gerais. A prisão foi determinada pela Justiça Capixaba. A mãe dos irmãos assassinados e violentados em Linhares, no norte do estado, havia sido solta do presídio na semana passada. Morador de rua acusado de matar empresária após lançar vergalhão vai a júri popular. O crime aconteceu no começo do ano em Vila Velha. A vítima foi atingida na cabeça. Motorista pula de caminhão em movimento no sul do estado. O veículo ficou sem freio e tombou na pista. O caso da mãe que jogou o filho recém-nascido pela janela em Cariacica. A mulher vai passar por exames para saber se tem problemas mentais. Susto em Cariacica. Uma retroescavadeira invadiu uma casa. Perícia conclui que incêndio que matou criança dentro de kitnet foi acidental. O fogo teria começado depois de uma brincadeira com um isqueiro. Carro bate em poste e capota em Guarapari. A condutora teria passado mal ao volante. Aeroporto de Vitória terá voo direto para Recife. O anúncio foi feito hoje no Palácio Anchieta. E a história da dona Vanilda. Ela abriu o aplicativo do banco e viu que estava com mais de 2 milhões de reais na conta. Mas foi um erro do sistema. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Justiça determina que pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos brutalmente assassinados em Linhares, volte para a cadeia. O mandado de prisão foi cumprido por policiais civis de Minas Gerais. Juliana Salles foi presa na cidade de Teófilo Otoni, em uma loja, na companhia de uma amiga. Ela havia sido solta na semana passada após uma determinação do juiz André Dadalto, da Vara Criminal de Linhares. O magistrado atendeu a um pedido de liberdade provisória feito pela defesa da pastora, mas o Ministério Público recorreu da decisão. Como o juiz está de férias, o pedido foi encaminhado à juíza Emília Coutinho Lourenço, que substituiu o magistrado e determinou que Juliana volte para a prisão. Os irmãos Joaquim e Cauã foram assassinados no começo do ano em Linhares. O suspeito do crime é o pai, o pastor Georgeval Alves, que está preso. Juliana Salles é acusada de omissão nas mortes dos filhos e responde pelos mesmos crimes do marido. A justiça decidiu que vai a júri popular um morador de rua que matou uma empresária após lançar um vergalhão numa rua movimentada em Vila Velha. O crime aconteceu no começo do ano, na Praia da Costa. A decisão, publicada na última terça-feira pelo juiz Enéas José Ferreira, da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, determina que Felipe Rodrigues Gonçalves, de 31 anos, vá à júri popular. Ele é acusado de atirar o vergalhão que matou a empresária Simone Venturini em maio deste ano. O Tribuna Notícias convidou um advogado criminalista que explica o que pode acontecer a partir de agora. Tanto o Ministério Público quanto a defesa e o próprio acusado serão intimados dessa decisão. E eles vão dizer se querem recorrer ou não dela, né? Se eles forem recorrer, esse processo ele segue para o Tribunal de Justiça para verificar se o juiz decidiu de forma correta ou não. Ou se as partes não quiserem recorrer, ele vai entrar numa fila para que ele seja julgado pelo Tribunal Popular. O crime aconteceu no dia 4 de maio deste ano. A empresária Simone Venturini, de 43 anos, foi atingida na cabeça por uma barra de ferro quando seguia para casa junto do filho, na Avenida Champanhar, na Praia da Costa, em Vila Velha. Câmeras de segurança flagraram o momento que Felipe Rodrigues arremessou o vergalhão contra o carro da empresária. A barra de ferro ficou presa à cabeça da vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. Felipe Rodrigues responde por crime duplamente qualificado, já que o filho da empresária também estava no interior do veículo quando o vergalhão foi arremessado. Deste modo, a pena pode chegar a 30 anos de prisão. A pena mínima já começa em 2 anos. Em 12 anos. E isso tem reflexo também, se eventualmente ele for condenado,
ele também vai ter que cumprir mais tempo de pena na cadeia. O filho de Simone, que estava no banco de trás do carro, não ficou ferido. O acusado vai responder por homicídio doloso por motivo fútil, quando se tem a intenção de matar. A decisão da Justiça determina ainda que ele permaneça preso enquanto aguarda o julgamento, que ainda não tem previsão para acontecer. Para o advogado, este é um grande problema no Estado. A longa espera por julgamentos, que podem demorar anos. As 3 comarcas, grandes comarcas, né, que é Cariacica, Serra e Vila Velha, a situação, eu diria que está dramática, porque nós temos uma quantidade enorme de pessoas que estão sendo processadas por crimes contra a vida, que estão presas, que já foram pronunciadas, ou seja, que estão aguardando o julgamento do Tribunal do Júri e que efetivamente não estão sendo julgadas no tempo hábil. Esse assunto é um assunto muito delicado, é um assunto que requer até uma atenção especial do Tribunal de Justiça. O acusado continua preso no Centro de Detenção Provisória em Viana. Mãe que jogou o filho recém-nascido da janela de casa em Cariacica é indiciada por tentativa de homicídio. A mulher vai passar por exames psicológicos para saber se ela tem transtornos mentais. O inquérito policial chegou ao fim e o delegado concluiu que Camila Fardim Moreira, de 29 anos, cometeu tentativa de homicídio contra o próprio filho. Nós concluímos que a mãe, ela foi autora da tentativa de homicídio contra seu filho. Porém, apesar da autuação, o delegado explica que há fortes indicativos de que a mulher tenha um transtorno mental. Assim, só uma avaliação médica vai dizer se ela pode ser punida criminalmente ou não. A mãe da vítima, ela sofria de bipolaridade, que é uma situação, uma doença que já acompanha ela há 10 anos. As testemunhas falam que se agravou devido à maternidade e devido à privação do sono. Esse fato tem que ser confirmado pelo Poder Judiciário através do incidente de sanidade mental, que ao final vai decidir se a autora, quando cometeu o crime, ela tinha discernimento para saber o que estava fazendo. Se entender que ela é sã, ela responde como qualquer um outro. Caso não, ela vai responder por uma medida de segurança. Camila jogou o próprio filho de 2 meses de idade pela janela de casa em Campo Grande, Cariacica. O bebê caiu de 3 metros de altura, mas não teve ferimentos graves. Já o pai, na tentativa de socorrer o menino, acabou ferido depois de pular um muro e cair de um telhado. A mulher foi presa em flagrante na ocasião e agora está na unidade de custódia e tratamento psiquiátrico em Cariacica sede. É uma medida preventiva, é uma medida em que ela, quando foi presa em flagrante, ela ficou internada em um hospital de tratamento psiquiátrico e ela foi transferida para essa unidade quando teve alta. O inquérito foi encaminhado para a Justiça. A aposentada fica ferida após acidente em Guarapari. O carro bateu num poste e em seguida capotou. Quem conduzia o veículo era uma idosa de 60 anos. Ela teria passado mal ao volante. A batida aconteceu na Avenida Jones dos Santos Neves. Com o impacto, o poste ficou danificado e parte do bairro Nossa Senhora da Conceição ficou sem energia elétrica. Mas o problema já foi resolvido. A idosa foi socorrida e levada para a UPA do município com ferimentos leves. Delegacia corre o risco de desabar. Veja na reportagem de Luciano Rosetti. Rachaduras nas paredes, no teto, no chão. Essa é a parte interna do prédio. E o aspecto do lado de fora também é dos piores possíveis. Mais rachaduras, estrutura quebrada, enfim. Só dá para acreditar que se trata de uma delegacia por causa da placa. É a delegacia anti-sequestro que fica no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Segundo o relatório da Defesa Civil, o prédio corre o risco de desabar. Desde 2015, o imóvel passa por vistorias, mas mesmo assim a delegacia não muda de local. O sindicato da categoria culpa a falta de investimentos na infraestrutura da Polícia Civil aqui no estado. O estado de abandono fez com que a situação da instalação física do prédio fosse precarizando. E lá está funcionando de forma precária, apesar de ter 2 laudos. Um da equipe de engenharia da CESP, no ano de 2016,
já recomendou a retirada da delegacia daquele imóvel e, recentemente, há uma semana aproximadamente, a Defesa Civil também emitiu um laudo recomendando a desocupação do imóvel. A vistoria do imóvel foi solicitada pelo Ministério Público. Um processo administrativo foi aberto para investigar a situação. Foram realizadas 5 inspeções. A última foi feita em maio deste ano. A Defesa Civil deu um prazo de 90 dias para a desocupação do prédio. Esse prazo começou a valer no dia 1º de novembro. De acordo com o laudo, os fundos do imóvel estão sendo afetados pelo mar com a força das marés. Isso compromete a estrutura e também a segurança de 11 servidores que trabalham na delegacia. O policial trabalha, já tem o risco inerente da atividade policial, então ele já trabalha preocupado normalmente e tem mais essa preocupação de estar trabalhando num ambiente que não é um ambiente saudável nem salubre para se trabalhar. O sindicato vem buscando, com as inspeções sindicais, buscando a melhoria da qualidade do trabalho para os policiais civis no atendimento à sociedade capixaba, minimamente para que se trabalhe com segurança num ambiente saudável. A Polícia Civil informou que em 15 dias a delegacia vai começar a funcionar num prédio ao lado da Secretaria de Segurança Pública. Concluída a perícia no caso da morte de um menino de 4 anos. Ele morava com os pais numa kitnet. A causa mais provável é que um incêndio teria começado depois de uma brincadeira com um isqueiro. As investigações tiveram como base as evidências colhidas no local, imagens de monitoramento e o testemunho das pessoas que tentaram apagar o fogo e salvar a criança antes da chegada dos bombeiros. Na investigação pericial, a gente vai testando várias hipóteses, dentre elas se o incêndio é criminoso ou não. Para isso, uma das coisas que a gente faz é coletar amostras no ambiente incendiado. A gente busca principalmente na chamada zona de origem, onde o incêndio começou, retiramos amostras dali, encaminhamos para o laboratório, nesse caso é uma parceria do bombeiro, do Corpo de Bombeiro com a Polícia Civil, com o laboratório da Polícia Civil. A gente encaminha para testar a verificação de possível líquido combustível para acelerar o incêndio. O acidente aconteceu dentro de uma kitnet localizada no bairro República, em Vitória. O menino Yuri dos Santos Gonçalves, que se trancou no banheiro tentando fugir das chamas, acabou morrendo. O menino sofreu poucas queimaduras, mas foi intoxicado pela fumaça. Foi encontrado dentro do quarto muita carga incêndio. O que é isso? A carga incêndio, ela nos representa ali a quantidade de material combustível encontrado no ambiente. A metodologia científica sempre parte de um ponto, de um local de maior dano. No caso de edificação, a gente partiu desse ponto, um local de menor dano para o local de maior dano. Conforme a declaração da senhora Pâmela, o incêndio teria iniciado no quarto. Ela estava fazendo comida ali na cozinha, né? E ao visualizar a fumaça saindo do quarto, ela se direcionou ao mesmo. Nesse momento, ela observou um dos seus filhos, de 3 anos, o menino Guilherme, com um isqueiro na mão. Ainda de acordo com as investigações do Corpo de Bombeiros, o incêndio se alastrou de forma tão rápida que em cerca de 3 minutos já não havia condição de permanência humana dentro do quarto, por conta da grande quantidade de fumaça e da alta temperatura, o que explica também as 3 tentativas frustradas do pai da criança de tirá-la de dentro do banheiro. O que foi verificado em relação ao imóvel é que o imóvel não possuía alvará do Corpo de Bombeiro. Além de não possuir alvará, ele não possui algumas medidas de segurança necessárias para aquele tipo de edificação. O pai da criança e um vizinho tentaram salvar o menino, mas não conseguiram. O laudo dos bombeiros será entregue à Polícia Civil, que vai concluir as investigações. Retroescavadeira invade casa em Cariacica. O condutor perdeu o controle da direção depois que o motor da máquina teria desligado. Desgovernada, a retroescavadeira bateu num poste, arrancou fios de eletricidade e atingiu o muro da residência. O acidente aconteceu no bairro Vila Rica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas o imóvel ficou sem energia elétrica. A EDP disse que uma equipe foi enviada ao bairro para substituir o poste. Aeroporto de Vitória terá voo direto para Recife. As saídas serão diárias.
O anúncio foi feito hoje durante uma coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, em Vitória. O secretário de Turismo do Estado e o diretor de operações da Azul Linhas Aéreas anunciaram as novas operações da companhia no estado. A novidade vem depois de um acordo entre o governo do estado e empresas de linhas aéreas após a sanção de uma nova legislação que possibilita a redução do imposto sobre o combustível das aeronaves, o ICMS. Com isso, o estado cria a oportunidade de ter custos mais baixos de operação aqui e viabilizando novos voos. Na esteira disso, então, a Azul hoje vem anunciar ao governador e aos secretários de governo que a gente inicia no dia 4 de fevereiro um novo voo de Vitória para Recife, diário, o que é muito relevante porque preenche uma lacuna que existe há muito tempo no estado, que muita gente reclama da dificuldade de conexões entre o Espírito Santo e o norte e o nordeste brasileiro. A expectativa é que a novidade aqueça o turismo e também a economia no estado. É uma nova rota que já tínhamos uma carência antiga, né, que é a ligação com o Nordeste. O Nordeste é um grande frequentador das serras gaúchas e isso faz com que as nossas montanhas capixabas tenham um potencial de estar recebendo os nordestinos aqui, né, e também de ligação do capixaba através do hub da Azul lá em Recife com o resto do mundo, né, que a Azul parte de lá para a Europa e para a América do Norte e isso faz com que a gente se aproxime do resto do mundo através dessas linhas. É um avanço muito grande para o turismo, mas para todo o arranjo econômico do Estado do Espírito Santo no momento desse de destaque que nós estamos aí a nível nacional em função de gestão. E há a previsão de que em julho do ano que vem, o novo aeroporto regional de Linhares comece a ofertar voos diretos para Belo Horizonte. Agora imagine você abrir o aplicativo do seu banco e se deparar com mais de 2 milhões de reais na conta do nada, hein? Aconteceu com a dona Vanilda. Um simples acesso à conta bancária e uma surpresa. Números a perder de vista. Na conta, mais de 2 milhões de reais. Eu fui abrir, o aplicativo como de costume. Eu vi que tinha número demais. Então eu fiquei assim, muito surpresa. Falei, tia, é número demais. Na escola que eu estudei, o que eu aprendi, esse número aqui é muito. Falei, vem dar uma olhada. Aí quando ela olhou, ela não acreditou também, porque, Bia, não é possível, atualiza isso aí. Eu atualizei, mas aí os números continuaram. E aí eu fiquei assim, desesperada, porque eu nunca tinha visto tantos números, tantos zeros. Vanilda, a dona da bolada, achou que teria a solução de todos os problemas financeiros. Com o dinheiro pagaria as contas, fez até promessa para a sobrinha. Se foi Deus mesmo que me deu, eu vou te dar um carro zero. Aí ela endoidou, né? Falou, por que o carro zero, tia? Eu quero, é seu, é seu. Eu falei, então, se for meu, você pode ter certeza que a gente vai dividir isso, né? Mas acima da riqueza estava a honestidade. Dona Vanilda precisava ter certeza de que era mesmo a dona dos milhões. Ligou para o banco e falou com o gerente. Logo seguidos, ele me retornou a ligação e falou que teve um erro, né? Que foi um erro de automação lá do sistema do banco e que ia ser resolvido ainda de manhã. A vida de milionária durou apenas 1 hora. Vanilda seguirá com o restaurante, trabalhando e conquistando seus objetivos honestamente. 2 milhões é bom, mas não paga o alívio de ter feito a escolha certa. O que Deus faz nas nossas vidas, não precisa o homem ver, mas Deus vê. Então ele te dá em dobro. Então eu acredito que esses 2 milhões vai dobrar de valor na minha vida. É isso aí, esse problema podia demorar para resolver, né? O banco explicou que o sistema que informa o saldo das contas apresentou de forma indevida saldos superiores para alguns clientes. A agência bancária esclarece que o sistema não fez transferência de valores, apenas a informação de saldo ficou, por um pequeno período, apresentada de forma equivocada. O problema foi logo corrigido. E a seguir, motorista pula de caminhão em movimento para escapar de acidente no sul do estado. A gente já volta. Caminhoneiro pula de veículo em movimento para escapar de acidente no sul do estado. O caminhão carregado com bananas seguia de Vargem Alta para Cachoeiro de Itapemirim. O veículo tombou na localidade de Soturno depois que o motorista perdeu o controle da direção na rodovia ES 164. O caminhão teria ficado sem freio. O motorista pulou com o veículo ainda em movimento.
Já o ajudante, que estava em cima da carroceria, ficou ferido e foi resgatado pelos bombeiros. Ele foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Já o motorista teve ferimentos leves e não quis ser socorrido. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.